E aí, galera, beleza? Bom dia para vocês, boa tarde. Conforme eu tinha combinado, esse vídeo vai ser sobre o tema do trabalho que vocês estão fazendo de literatura para me entregarem essa semana, né? É, Esse conteúdo referente a esse trabalho é o último conteúdo da nossa apostila, né? Então, por ele ser um conteúdo bem curto, eu achei melhor para antecipá-lo, achei melhor já passar a atividade a respeito, ou melhor, o trabalho a respeito desse conteúdo, que aí vocês já vão é, vê-lo, né, tanto na apostila quanto nas pesquisas que vocês fizerem para poder fazer esse trabalho. E na próxima aula a gente vai estar entrando nesse conteúdo aqui como uma espécie de uma revisão mesmo, né? E tirando dúvidas e tal, né? Se ficar alguma dúvida com relação a esse conteúdo, beleza? Mas vocês vão ver que é bastante simples, Então esse vídeo vai ser um vídeo curto em que eu vou fazer um apanhado geral sobre esse conteúdo para que vocês tenham bagagem e conhecimento para produzir esse trabalho para mim, né? Bom, detalhe, é um trabalho que não é complexo, né? Vocês viram ali que são apenas duas questões, né, com relação a esse tema. Então você vai, né, cada aluno vai estar discorrendo a respeito do tema de cada uma dessas questões sobre esse conteúdo. Então vamos lá. Esse conteúdo se chama quinhentismo. Por que o nome quinhentismo? Quinhentismo se refere ao século XVI, portanto, os anos de 1500. Então, tudo aquilo que foi produzido durante esse século dos anos de 1500, aqui no Brasil, é classificado dentro de um movimento chamado de quinhentismo. E reparem que até o momento a gente estava estudando, né, a literatura que era produzida na Europa, né, tanto a parte da literatura quanto a parte artística. Nesse período do século XVI, lá na Europa, está acontecendo o que a gente chama de movimento cultural do Renascimento, né, que foi o tema da aula passada. E a gente vai ver essa semana a literatura desse período do Renascimento, que vai se enquadrar na estética literária chamada de classicismo, né? Durante a próxima aula eu vou explicar sobre os detalhes, né, do porquê desse nome. E a obra será sobre Luís Vaz de Camões, um autor português. Mas só que nesse período, o mundo está passando por uma série de transformações devido às grandes navegações, né? Que vocês já estudaram isso em história. Coincide justamente dos portugueses atravessarem o Oceano Atlântico e chegarem até a América e provocarem, né, vamos dizer assim, o descobrimento do território brasileiro. Quando se chega aqui, então, começa-se o processo de exploração seguido de colonização, né? Então, todo esse processo vai durar em torno aí de um século, né? Todos os anos ali do século XVI. E nesse meio tempo é produzido algum tipo de literatura aqui no Brasil. Por isso o nome quinhentismo, né? Que vai apanhar todos os textos que foram produzidos em terras brasileiras durante esse período. Mas então um detalhe, o quinhentismo em si, ele não é considerado, de fato, um período literário. Ele está mais considerado como um período histórico. O período literário, conforme a gente já vem estudando, né? Igual tem o trovadorismo, depois já vai passar para o classicismo, né? Que é a matéria da próxima aula. A gente vê que é um grupo de trabalhos, né? Tanto trabalhos em verso quanto em forma de teatro, que vão seguir um mesmo padrão estético, ou seja, o mesmo formato, o mesmo tipo de abordagem pelos seus autores, que vai fazer com que aquele tipo de produção textual se enquadre dentro de uma determinada estética. Por isso a gente dá o nome de período literário ou escola literária. O quinhentismo
Ele não é considerado de fato uma escola literária porque ele não vai se trabalhar com literatura de forma 100%. Ou seja, os textos que foram produzidos aqui no Brasil durante esse período não são considerados textos essencialmente literários. Tem literatura, mas também tem outros textos que a gente vai ver agora quais são eles. O quinhentismo ele vai abarcar pelo menos 3 formatos de textos. Um se chama literatura de informação, o outro literatura de catequese e o outro tratados. Eu vou explicar agora separadamente do que se trata cada um. A literatura de informação, ela se refere a que também é chamada de literatura de viagem, né, que são as crônicas históricas escritas durante esse período. Então, para entender o que é isso, deixa eu explicar primeiro o significado da palavra crônica, nesse sentido aqui. Crônica, ela é uma palavra que se deriva da palavra cronos, e cronos na mitologia grega se refere a tempo, né, deus do tempo. Então, a palavra cronos, quando ela é utilizada na formação de qualquer outra palavra, ela está sempre subentendendo a ideia de tempo, né? Cronômetro, cronologia. Então, no caso da crônica, é um tipo de texto que vai se trabalhar basicamente com relatos e descrições de determinados momentos históricos. Então, por exemplo, durante o século XV, lá em Portugal, quando o rei de Portugal precisava saber como que era um novo território conquistado pelos portugueses, seja na África, seja na Ásia, ele enviava um cronista, que era chamado de escrivão, para ele observar tudo que havia naquela terra descoberta. Então ele construía um longo relato descrevendo tudo que tinha ali, a parte da natureza, os, os, os nativos, né, os povos nativos, né, as riquezas, se tinha jazidas de ouro, de pedras preciosas, enfim. Com base nesse texto, ele enviava para o rei de Portugal, então o rei de Portugal ele passava a conhecer esse território, mesmo não estando lá, né? Isso aconteceu também com o Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, quem veio junto com as naus, né, pelo mar, junto com Pedro Álvares Cabral, foi o escrivão Pero Vaz de Caminha, né? Então, o primeiro texto escrito em terras brasileiras é considerado a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Até tem um certo apelido, eles chamam essa carta de Certidão de Nascimento do Brasil, né? Porque foi o primeiro texto escrito em terras brasileiras e descrevendo como eram essas terras e como eram os nativos, né, que já viviam aqui. Mas reparem que essa pegada, né, de esse conceito da crônica nesse sentido, ela serve para poder descrever, relatar o que o cronista está vendo para informar as autoridades de Portugal. Então esse texto é considerado uma crônica, né, uma crônica histórica. E faz um link diretamente com a terminologia literatura de informação. Para que servia a carta de Pero Vaz de Caminha? Informar ao rei de Portugal. Portanto, esse texto, a carta de Pero Vaz de Caminha, entre outros que foram escritos ao longo de todo o século XVI aqui no Brasil, devido às explorações, né, que tiveram outras crônicas também com esse sentido aí, mas com outros temas, né, na medida que os europeus iam adentrando o Brasil, adentro, né, eles iam descrevendo o que eles iam descobrindo. Então, todos esses textos fazem parte da literatura de informação. Esse mesmo contato que o cronista vai ter com o ambiente natural e a sua função de estar relatando o que ele está vendo, quer dizer, não havia máquina fotográfica. Então ele tinha que ter muita precisão na hora de descrever coisas que ninguém nunca tinha visto lá em Portugal. Por exemplo, uma arara, né, um tipo de fruta, um tipo de cachoeira. Então ele tinha que utilizar, na verdade, uma linguagem
altamente poética, para poder conseguir captar a essência dos objetos que ele estava descrevendo. Então, por isso, ele usava recursos que tem na literatura, recursos linguísticos que tem na literatura, que são as figuras de linguagem, as metáforas, as comparações. Né? Por isso que esse texto, embora seja um texto documental, ele também tem uma pegada literária por conta desses recursos literários que são utilizados na hora de escrever. Ao lado da literatura de informação, nós temos a literatura de catequese. Bom, uma das principais estratégias, né, do colonizador para poder dominar o povo colonizado é entrar na sua cultura, né, e promover um processo que a história chama de aculturação, né? Ou seja, você transformar a cultura do povo colonizado de dentro para fora. E qual o meio que eles faziam isso? Implantando o catolicismo, né? Ou o cristianismo, o conceito da cristandade. Né? Os povos originários aqui do Brasil, esse termo é bonito, né? Melhor do que povos indígenas, povos originários. Eles tinham já as suas crenças, né? Os seus mitos, mas para o europeu ter uma dominação total sobre esse povo, era necessário que implantasse uma nova forma de fé. Então essa fé era a fé cristã. Daí então vieram os padres jesuítas. Os padres jesuítas, eles pertencem a essa ordem de jesuítas, que todos eles eram missionários. E a ordem jesuítica da Igreja Católica é uma espécie assim, de formação de padres intelectuais, né? Eles possuíam um grau elevadíssimo de cultura, de conhecimento, mas também um grau elevadíssimo de outras técnicas, como, por exemplo, técnica de sobrevivência, técnica de exploração, até técnica de guerra, porque eles eram enviados como missionários, né, a terras muito remotas, então eles tinham que sobreviver de alguma forma lá. E com o intuito de levar a palavra cristã para poder dominar aquele povo, né? Ou melhor, para poder cristianizar aquele povo. E a reboque disso tinha então a dominação de Portugal sobre esse povo colonizado. Bom, no Brasil teve um padre que se destacou, que é o José de Anchieta, um padre português, veio para o Brasil jovem, né? Ele pertencia a essa ordem dos jesuítas, e ele se destacou justamente pelo tipo de trabalho que ele fez com os povos originários do Brasil. A forma de padre José de Anchieta cristianizar os índios era utilizando da literatura. Então ele construía poemas, ele construía pequenas peças teatrais, né, de forma se utilizando do tema, né, o conteúdo desses textos eram conteúdos cristãos, cenas bíblicas, valores cristãos. E na hora de transmitir isso para os seus, no caso a sua plateia, né, que eram os índios, ele recitava os seus poemas, de modo que os índios conseguiam aprender não apenas o conteúdo daqueles poemas, né, que era um conteúdo cristão, como também decorar aqueles versos, porque eram versos simples, né, todos rimados, então eles saíam repetindo aquilo ali para outras pessoas. E era uma forma de disseminar os valores cristãos entre os indígenas, né? E as peças teatrais, a mesma coisa. Ele encenava tanto utilizando atores portugueses quanto atores indígenas, já domesticados, entre aspas, né? De modo a catequizar a sua plateia indígena, né? Passar esses valores. Então, o padre José de Anchieta ele vai ter uma grande importância nesse sentido, né? De transmitir os conceitos cristãos através de pequenos textos, embora simples, né? Mas pequenos textos literários. E o padre José de Anchieta, né? Ele acabou marcando muito a história do Brasil, inclusive até aqui no Espírito Santo tem uma cidade que se chama Anchieta por causa dele, né? Ele morreu lá, foi enterrado lá, e ali teve uma espécie de uma colônia portuguesa de catequização mesmo dos índios, né?
sob a direção do José de Anchieta. E, para fechar, nós temos também os tratados, que eram escritos durante esse período do século XVI aqui no Brasil. Tratados a gente pode entender como se fossem acordos. Eram documentos, né, de fato, documentos burocráticos escritos pelos portugueses para estabelecer acordos de exploração, exploração e de comércio, né? Como, por exemplo, a primeira matéria-prima que foi extraída do Brasil, das terras brasileiras, foi o pau-brasil, né, que deu o nome ao país. E para poder separar territórios, por exemplo, né, a família tal vai explorar essa parte aqui do terreno, a outra família aquela outra parte. Então eles relatavam, eles descreviam, na verdade, esses documentos, né, que eram acordos, e eles davam o nome de tratados. Aí na página 149 aí da apostila, a gente tem dois exemplos, né, de dois tratados que foram escritos também por um cronista que se chamava Pero Magalhães Gandova. Ou melhor, Gândavo. Pero Magalhães Gândavo. Tem o Tratado da Terra do Brasil e o outro é História da Província Santa Cruz. Né? Todos foram escritos durante esse período do século XVI. E entre outros, né? Entre muitos outros. No final das contas, todos esses textos eles foram historicamente guardados, né? E além de servirem para poder nos fazerem compreender, né, como que foi esse processo de exploração e colonização do Brasil durante o século XVI, também a gente consegue compreender quais foram as origens da nossa literatura. Ou seja, no momento em que o Pero Vaz de Caminha, por exemplo, está escrevendo a carta, né, para informar o rei de Portugal o que ele está vendo aqui, o que os portugueses encontraram aqui, ele também está descrevendo coisas que fazem parte da identidade nacional, que vão aparecer ao longo da literatura produzida no Brasil ao longo desses séculos, né, dos séculos seguintes, principalmente no período do Romantismo, no século XIX, em que o olhar para a natureza foi muito voltado como a busca da identidade nacional, né? Então se fala muito do índio, se fala muito da diversidade, da riqueza natural, né? Enfim. Então, esse tipo de pegada, esse tipo de olhar, né, na hora de escrever esses textos, por mais que fossem textos documentais, por mais que fossem textos históricos, esse tipo de olhar sensível é o que faz e fez, né, o nascimento do que a gente chama de literatura brasileira. E isso acontece, gente, em paralelo com o que está acontecendo na Europa, né, tanto com o movimento cultural do Renascimento, quanto da escola literária desse mesmo período, que é o classicismo, né? Tudo está acontecendo ali ao mesmo tempo. Só depois, no século XVII, que a gente vai ter uma consolidação de uma literatura brasileira de fato, que aí já é uma outra escola literária que se chama Barroco, que também se inicia lá na Europa e vem para o Brasil, e aqui no Brasil acaba encontrando características e marcas da identidade nacional para poder para os poetas poderem compor os seus textos, né? Bom, basicamente isso, beleza? Com base nesse videozinho aí, nessas explicações, vocês terão material, né, para poder estar fazendo esse trabalho para mim. Na apostila também, a partir da página 147, 148, 149 e 150. Nós temos aí também o conteúdo desse material todo. Alguma coisa de forma resumida, mas vocês podem complementar com pesquisas também, né, em outras plataformas. Inclusive aqui na apostila a gente até tem exemplos de alguns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, entre outros textos, né, poemas do padre José de Anchieta, trechos de alguns tratados também desses que eu comentei com vocês, que vocês poderão estar utilizando para enriquecer o conhecimento de vocês.
beleza? Bom, a data do trabalho já está marcada e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, beleza? Podem mandar áudio, mandar mensagem, tal, que eu estou aqui à disposição de todos vocês, beleza? Grande abraço, até mais.